Oi gente, tudo bom? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e você não está ficando doido. É exatamente o que você leu aí no título, eu voltei para odontologia, gente, isso mesmo. Bom, se você não sabe, vou te atualizar de tudo que está acontecendo. Como vocês sabem, esse canal aqui, uma das coisas que eu mais compartilhei com vocês foi a minha jornada estudando, né, odontologia, toda a minha jornada acadêmica. A gente vivenciou coisas incríveis aqui nesse tempo e foi maravilhoso. Foi assim que milhares de vocês chegaram aqui nas minhas outras redes sociais. Mas, logo após, quando eu me formei em 2022, no final de 2022, eu não exerci a profissão. Então, logo após eu ter me formado, eu não atuei na área e fiquei aí sem atuar por quase 3 anos. E é exatamente isso tudo aí que aconteceu. Muitas coisas aconteceram nesse caminho, né, no meio desse tempo. E eu decidi agora, exatamente nesse momento que você está vendo esse vídeo, em retornar para a profissão, né, em realmente agora, a partir de agora, exercer a profissão de cirurgiã dentista. E é justamente por isso que eu estou aqui com esse vídeo, porque eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu decidi contar para vocês sobre esse meu retorno através das respostas da caixinha, daquilo que vocês mandassem de dúvidas. Então, a partir de agora, eu vou responder essas dúvidas para vocês. Já estou aqui com meu celular para responder tudo. Eu espero que vocês gostem, que tire todas as dúvidas de vocês. E é isso, estou muito feliz de voltar para cá com esse assunto de odontologia, com os nossos odontovlogs que vão continuar. E é isso, bora lá. Bom, gente, então a primeira pergunta que eu vou responder é do Rian Guerra e ele falou assim, ó: você foi um dos pilares para eu começar odonto, Alexia. Queria saber o porquê parou com a odonto. Primeiro, Rian, fico muito feliz em saber disso, né, que de alguma forma eu pude ajudar, inspirar você nesse processo com odontologia. Inclusive, eu recebi várias mensagens de vocês, gente, falando o quanto a minha jornada, a minha trajetória, os meus vídeos inspiravam e ajudavam vocês nesse processo. Então, eu fico muito feliz em saber disso. Mas falando sobre o porquê, né, eu parei com a odonto. Na verdade, como eu expliquei pra vocês, em 2022 eu finalizei minha faculdade e aí eu não atuei. Então eu me formei, graduei, tudo certinho, mas eu não exerci. E aí, gente, sendo bem clara pra vocês do que houve, o que aconteceu. Quando eu estava ali para finalizar a faculdade, eu entendi que naquele momento eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo, que era inspirar estudantes, as pessoas, ajudar elas, principalmente nessa questão de mentalidade, mas trazendo aquilo que eu tenho de mais importante, né, que é aquilo que o Senhor tem me ensinado, aquilo que eu tenho aprendido com Jesus e tudo mais. Então eu decidi que eu queria continuar nesse processo. E aí, quando eu tive essa decisão, eu entendi que naquele momento eu não atuaria em consultório, mas eu continuaria falando com aquelas pessoas que estavam me acompanhando, os estudantes e tudo mais, e aí eu fiquei nessa. Beleza, então tomei essa decisão. Quando eu tomei essa decisão, eu falei, bom, já que agora, por enquanto, eu não vou exercer, vou vender todos os meus materiais, né? Porque se um dia eu voltar, beleza, eu adquiro novamente, mas eu vou vender os materiais para que eu consiga também investir naquilo que eu quero fazer agora, né? Que era aquele meu objetivo ali. Só que aí, gente, sendo bem verdadeira e aberta para vocês, tudo que eu havia planejado, né, de como fazer, acabou não sendo como eu imaginava. E aí muitas coisas acabaram tomando outros caminhos dentro desse processo, daquilo que eu imaginava e daquilo que eu queria fazer. Mas amém. Só que quando eu percebi que não estava dando mais certo, o que aconteceu? Eu já tinha vendido todos os meus materiais, já tinha acontecido milhares de situações e coisas que naquele momento, para eu poder voltar para a área, seria muito mais desafiador para mim. Porque realmente a gente sabe que a gente começa do 0, né? E quando você não tem, por exemplo, às vezes um trabalho e tudo mais, você realmente precisa... Você precisa sobreviver, você precisa pagar suas contas, você precisa fazer. E como eu mexia com essa questão da rede social, né, com essa parte de mídias e tudo mais, eu falei, bom, então como isso, né, eu não preciso, por exemplo, investir para trabalhar com isso, eu vou continuar trabalhando com isso. E aí, gente, foi passando o tempo, eu fui entendendo cada vez mais que eu realmente não iria exercer naquele momento e não me deu realmente o desejo de voltar. Já que eu já tinha tomado aquela decisão naquele tempo, então eu entendi, para falar bem a verdade para vocês, eu achei que eu nem voltaria mais a exercer, mas eu nunca disse nunca. Beleza, isso aconteceu. Passou o tempo, eu vivi muitos caminhos assim que foram extraordinários para mim. Esse processo foi realmente um processo importante para eu entender também a minha vida ministerial. Como vocês sabem, a minha família é uma família ministerial, o meu esposo é pastor, eu também tenho esse chamado pastoral, então isso é algo que eu realmente entendi que naquele tempo foi importante para mim, eu realmente não ter exercido, eu ter continuado. Só que como eu disse para vocês, eu achei que eu nunca mais retornaria
faria, né? Até que o tempo foi passando e aí, bom, eu vou responder só até aqui porque vão ter outras perguntas. Essa resposta ficou bem grande, mas eu acho que deu pra vocês entenderem, né? No final de 2022 foi um entendimento mesmo que eu tive que eu não iria exercer naquele momento. Tendo esse entendimento, né, eu acabei continuando e trilhando caminhos para que eu pudesse trabalhar com aquilo que eu fazia. E dentro desse processo vivi minhas questões ministeriais, aprendi muito. Gente, tudo que eu vivi durante esses quase 3 anos foi importante. Eu não me arrependo de nada. Eu acho que, sabe, eu acho que tudo nessa vida vem para um aprendizado. E eu sou muito tranquila com relação a tudo isso, mas tô feliz de estar de volta. Bom, a próxima pergunta, gente, eu vou ter que escolher algumas aqui, porque tiveram muitas repetidas, tá? Então, muitas que foram a mesma pergunta. Por que voltou? Por que saiu e tudo mais? Então, eu vou escolher algumas aqui. A segunda é da Isabela Galber. E ela perguntou assim, ó. Como decidiu voltar à odontologia? Tenho algumas coisas para confessar para vocês, tá? Agora você, né, como vocês estão vendo, eu estou abrindo o meu coração. Bom, gente, todas as vezes em que eu entrava em um consultório odontológico, o meu coração pulsava extremamente forte. Só que, como eu entrava no consultório odontológico? Porque eu comecei a trabalhar com gestão de rede social. Eu ainda faço isso, inclusive, até hoje eu estou fazendo isso. Eu comecei a trabalhar com gestão de rede social, então eu comecei a atender alguns doutores dentro dessa área da odontologia. Atendi muito cirurgião dentista. E todas as vezes, gente, que eu entrava, meu coração palpitava, sabe? Assim, tipo de Só que eu falava, não, cara, eu decidi que nesse momento eu não vou querer atuar e tal. E naquele momento que eu estava vivendo, eu não tinha nenhuma oportunidade mesmo pra retomar da forma que eu estava, que era com o quê? Nada na mão, né? Só retomar. E ao mesmo tempo precisando pagar minhas contas, fazer tudo. Então, assim, você tem que tomar algumas decisões. E aí meu coração pulsava, mas aí quando eu saía eu falava, ai, passa, tá tudo bem, acabou. E deixava isso pra lá, entendeu? Então, assim, como que foi essa questão do retorno? Foi algo muito, acho que natural, mas precisou ser nessa hora. Como meu coração pulsava em todos os momentos, muitas vezes eu tive vontade, assim, eu falava, será que eu volto agora? Aí eu via, não, melhor não. E aí eu acho que nesses momentos que eu ficava volto, não volto, eu não tava ainda 100% preparada para o retorno, sabe? E agora, nesse processo, eu e o Jordan, nós dois juntos, como casal, agora casados, a gente viveu alguns processos logo após o nosso casamento, e eu creio que o momento que eu tô vivendo agora literalmente um momento que é pessoal, é uma coisa muito pessoal, então eu não vou abrir os detalhes aqui, porque são coisas da nossa casa, da nossa intimidade, mas esse momento me fez acender uma esperança de que, poxa, eu tenho essa profissão e talvez seja o momento de eu tentar essa profissão, eu realmente tentar o que eu nunca tentei. E aí foi onde eu tomei a decisão, porque ela também veio carregada de uma oportunidade que eu teria, que é de fazer atendimento agora nesse consultório que eu tô fazendo, e aí depois eu vou contar mais detalhes pra vocês. Então, assim, eu creio muito que essa decisão de retornar foi mediante a minha circunstância da minha vida, sabe? Tudo que eu vivi, o que eu estou vivendo agora. Eu acredito também que esse negócio da maternidade, não sei explicar, mas, cara, parece que quando você descobre que você vai ser mãe, que você vai ser pai, o negócio dá um negócio em você, que aí eu acho que você fica super corajoso pra tudo, ao mesmo tempo sensível, mas eu acho que é literalmente o momento da minha vida, sabe? E eu nunca disse nunca, eu nunca disse que eu não tentaria, que eu não voltaria pra odontologia. E aí foi isso. Então, tô falando realmente, pessoal, tem coisa que vocês vão ver que não tem muita mirabolância, sabe? História, assim. É realmente fato, foi isso, e é isso, e pronto, entendeu? A próxima pergunta é da Carolina Cristine, e ela perguntou assim: o que fez você ir para odonto? E aí ela perguntou em seguida, você ainda continua trabalhando na igreja? Pra quem não entendeu essa última pergunta, eu vou explicar pra vocês. Mas sobre ir pra odontologia, eu acredito que é sobre a minha escolha, né, do curso lá atrás, quando eu decidi ir pra faculdade. E, gente, eu sempre gostei muito da área da saúde, pessoas. Eu sempre entendi, assim, que eu amava cuidar de pessoas. Hoje eu entendo que cuidar de pessoas vai além de área da saúde, tanto que eu me descobri dentro do meu ministério e tudo que eu vivo no chamado pastoral. Eu entendo que isso também faz parte, né, do cuidar de pessoas. Mas quando eu decidi a odonto, é uma coisa... Olha que engraçado, desde pequena, quando eu era muito pequenininha, tinha uma coisa que eu falava, eu vou ser dentista, porque eu coloquei aparelho e eu adorava ver a minha doutora mexendo e fazendo as coisas, e eu falava que eu ia ser dentista. Depois eu fui para outras áreas, né, fiz outras coisas, eu achei que eu ia fazer medicina, fiz cursinho para medicina, fiz 3 semestres de enfermagem, só depois eu fui para odontologia. Então foi mesmo por uma questão de identificação da profissão e também da possibilidade que a profissão poderia me dar para que eu conseguisse viver a vida que eu gostaria de viver, que no caso seria ter uma
uma flexibilidade de tempo, de horário, conseguir me dedicar à minha família, ao meu ministério também. Então foi justamente por isso, e aí quando eu entrei eu me apaixonei, né? E estamos aí. Depois de ficar parada 3 anos, mas estamos voltando. E sobre a questão da igreja, porque como muitos me acompanham, sabe que eu trabalhei em tempo integral na igreja. Hoje eu não trabalho em tempo integral na igreja. Hoje eu entendi que o Senhor tem outras formas aí comigo para que eu continue exercendo meu ministério. Continuo tendo a convicção sobre o meu ministério pastoral junto com meu esposo, né? Mas não daquela forma que vocês tinham visto antes. E é isso. A próxima pergunta é da Suelen e ela perguntou assim, ó: sente alguma insegurança em voltar a atender depois desse tempo? Gente, que pergunta delicada, né? Porque assim, a verdade é que quando eu pausei, eu finalizei, me formei, às vezes que eu pensava em voltar ali muito próximo, em ter terminado a faculdade, já ter decidido que eu não iria atuar, teve alguns momentos que eu pensei, será que eu volto? Ah, não vou voltar não. Nesses momentos eu acho que eu me sentia ainda mais insegura do que agora. Agora, eu posso dizer pra vocês que, óbvio, dá um frio na barriga, né? Porque você ficou parado um tempo, você ficou parado por 3 anos. Mas eu não sei se é porque agora eu já tô com a minha mentalidade diferente, eu já tô realmente assim, com aquela vontade de fazer dar certo, que eu tô muito mais tranquila em relação a isso, mesmo estando parado. Então, eu não tô sentindo uma insegurança, eu estou com sede de aprender, eu estou com vontade de pôr a mão na massa, de estar com os meus pacientes, de começar a exercer a profissão. Óbvio que eu falei, o frio na barriga ele acontece, mas eu acho que eu me sentia mais despreparada antes. Olha pra você ver que engraçado, né? Eu já tava ali perto e me sentia talvez despreparada para isso, mas acho que isso é muito comum do estudante em si. Só que hoje a minha sensação, o que eu sinto é vontade de fazer dar certo, muita expectativa realmente para esse novo tempo, mesmo sabendo que é um processo, é um início, né? Então é isso. Olha só, eu tive várias perguntas com relação à especialidade, o que eu quero fazer, se eu quero fazer pós-graduação. Eu vou ler algumas perguntas aqui para eu falar o nome dessas pessoas que mandaram as perguntas, que foi, ó, a Yara, ela mandou: pensa em fazer pós-graduação? Minha inspiração no odonto, que linda! Fico muito feliz em saber disso. Quem mais mandou sobre isso? Deixa eu ver aqui. A Vilmara, ela mandou assim: qual especialidade você mais se identifica e pretende exercer a fundo no futuro? Tem outras pessoas também que mandaram sobre a especialidade, muitas pessoas perguntaram. Então, explicando sobre a especialidade, sim, gente, eu já tenho a especialidade que eu quero realmente me aprofundar e fazer ela acontecer, que é de facetas em resina. Gente, eu me apaixonei por esse universo e eu tô muito feliz, porque assim, quando eu estava na faculdade e até finalizando a faculdade, eu comecei a ficar levemente preocupada, porque durante a faculdade eu achei que eu ia ser odontopediatra, eu achei que eu ia me especializar em endodontia, eu achei que eu ia me especializar em periodontia, vários processos que eu passei, eu achei que eu ia me especializar em uma coisa. Quando tudo aconteceu, aí eu falei assim, ai, que bom, né? Não tenho que tomar decisão nenhuma. No meio, assim, desse processo até, eu achei que eu poderia ir pra área também de ROF. Eu comecei a fazer, inclusive, eu comecei a estudar, né, sobre harmonização orofacial e tudo mais, só que eu vi, gente, que não era pra mim. E aí, quando eu conheci a lentes em resina, gente, eu me apaixonei e eu estou, assim, completamente apaixonada. Então, essa é realmente o que eu quero fazer, sabe? Assim, é claro que nesse início eu tô fazendo algumas outras coisas, que eu quero também ser reconhecida nessas áreas, como, por exemplo, o clareamento. Eu quero muito mostrar para as pessoas o quanto elas podem ter resultados incríveis com isso. Então, eu vou, né, fazer bastante isso, mas a facetas em resinas é o que vocês logo verão aí. A Alexia é especialista em facetas em resina, inclusive tenho estudado muito para isso. Bom, agora eu vou responder a pergunta da Juliana. E Ju, eu me identifiquei muito com a sua pergunta, tá? Olha só o que ela falou. Por onde recomeçar? Me formei há 2 anos, fiquei paralisada emocionalmente, mas quero atuar. Ju, eu te entendo muito, assim, apesar de eu ter tomado a decisão de naquele momento não atuar, não porque eu me paralisei, mas porque eu tinha decidido, durante o processo desses quase 3 anos, eu me sinto que eu fiquei um pouco paralisada e até com medo de tentar voltar, que foi o que aconteceu agora, né? Eu tive coragem de voltar. E eu te entendo como é que é isso, a gente fica com alguns receios. Algumas coisas que eu indicaria, e depois eu quero até fazer um vídeo específico, comenta aqui, coloca nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo sobre esse recomeço, sobre o que você pode fazer, como que você pode começar a trabalhar, realmente para você começar a ter retorno, porque eu sei que isso é o que a gente mais precisa, ter o retorno financeiro, né?
Mas assim, eu acredito que seria muito interessante você procurar, assim, no seu meio, talvez, algum cirurgião dentista, algum dentista realmente que você possa ir ali acompanhar ele ou conhecer de alguma forma para te trazer cada vez mais segurança. E você começar, Ju, pelo básico, né? As coisas básicas que as pessoas não necessariamente elas estão com algum problema para fazer, mas elas podem fazer apesar do problema, que seria o quê? Limpeza e clareamento. Às vezes a gente acha, mas é uma bobeirinha, mas é o lugar onde você pode começar com alguma coisa, entende? Então limpeza e clareamento pode te dar uma luz no fim do túnel, se você tá com essa segurança. E aí você começa a acompanhar dentistas e tudo mais, para que realmente você venha se sentir cada vez mais segura e começar a atender. E são coisas que você consegue fazer de forma muito mais fácil, né? Assim, para que você não tenha muitos e altos custos, entende? Mas eu quero fazer um vídeo melhor sobre isso, porque eu quero muito poder ajudar vocês com o meu recomeço, para que vocês possam recomeçar também, tá bom? Bom, a próxima pergunta é a do Matheus, mas eu acho que veio incompleta, porque só recebi uma caixinha que é: isso que aconteceu por todos esses anos. E a segunda coisa que queremos. Aí eu não entendi muito, mas assim, eu acho que ele quer saber um pouco do que aconteceu em todos esses anos. Então, Matheus, se tiver mais pergunta, você deixa nesse comentário, que aí eu respondo, talvez lá no Instagram, tá bom? Pra vocês. Mas o que aconteceu todos esses anos, gente? O que eu fiz da minha vida todos esses anos? Gente, eu mexi com gerenciamento de rede social. Eu fiquei realmente fazendo isso. Esse meu trabalho aqui com a internet, desde a minha época da faculdade, me ensinou muitas coisas. Então foi isso que me ajudou literalmente a sobreviver, tá? É tudo que eu posso dizer pra vocês. Eu não fiquei rica, eu não, meu Deus, sabe? Tipo assim, as pessoas falam muita coisa, inclusive, sobre essa questão de marketing digital, de tudo mais, mas nem sempre são todas essas rosas que a gente pensa não, tá, gente? Inclusive, se quiserem mais vídeo, eu posso gravar mais vídeo falando sobre isso. Então, assim, eu realmente, o que me ajudou a sobreviver, né, dentro desse processo, porque a gente precisa trabalhar, foi a questão da rede social. Graças a Deus, eu, assim, sentei em várias mesas, fui em vários lugares. Gerir rede social, apesar de eu não ter ficado rica, me fez ir para muitos lugares, conhecer e me conectar com milhares de pessoas que eu nunca imaginei. Pessoas de nomes, assim, que vocês nem conseguem imaginar e mensurar, me conheceram o meu trabalho, eu tive contato com essas pessoas. Então, assim, foi um processo muito importante para mim, mas eu acho que também foi um processo importante para eu entender que a odontologia sempre teve um lugar no meu coração e que é isso que eu acho não, né? É isso que eu tenho entendido que é pra eu fazer da minha vida, sabe? Então, assim, foi importante pro meu aprendizado, por isso que eu não anulo nada do que eu fiz. Eu sou muito grata pelos aprendizados que eu tive. Então, realmente, esses 3 anos foi isso. Na verdade, do final da faculdade pra cá, tive muitas outras coisas que aconteceram na minha vida pessoal mesmo, como eu ter conhecido meu esposo, a gente ter namorado, a gente ter noivado, casado, agora eu tô grávida. Então, assim, muita coisa aconteceu. A minha vida ministerial, eu tive cada vez mais certeza disso, né, do meu chamado pastoral, que isso não tem como fugir, isso é a minha vida mesmo, eu sou apaixonada por isso, e eu sou muito grata a Deus porque ele me deu um esposo que é pastor, ou seja, não tem como, entendeu? Não tem como, a vida é essa aí, e eu tô muito, muito feliz. Então foi isso que aconteceu nesse meio tempo, galera. Bom, gente, falei demais, esse vídeo ficou gigante, entendeu? Mas eu quero saber se vocês assistiram até o final, porque o que tinha de gente durante esses 3 anos me perguntando por que eu parei, eu não tô atendendo, eu não tô fazendo, e agora que eu tô aqui abrindo o jogo pra vocês e contando tudo, eu quero que vocês me contem se você ficou até o final. Então, se você tiver ficado aqui até o final, vamos pensar numa palavra. Pensei numa palavra e não será uma palavra, será uma frase. Então você vai colocar Alexia voltou. Essa vai ser a nossa frase. Coloca aí, #Alexia voltou, pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui, tá bom? Eu espero de coração que você tenha assistido, tá? Porque eu gravei aqui pra vocês, contei, abri o meu coração, abri tudo. E, gente, eu quero dizer que eu estou muito feliz e animada para os próximos passos, para os próximos vídeos, para tudo que vai acontecer, em poder realmente compartilhar com vocês, né, a minha nova fase da vida, não só com odontologia, mas agora como mãe, casada, e tudo que eu tô vivendo. Eu posso dizer que eu tô muito feliz. Se você não me acompanha na minha rede social, no Instagram, você corre lá, porque se você é uma pessoa que gosta de saber o que acontece no dia a dia, por lá eu vou mostrar pra vocês a minha rotina, o meu retorno, as minhas dificuldades, os meus erros, os meus acertos, tudo que tá rolando, tá bom? E é isso, não deixe de colocar sua hashtag, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like aqui, ativa o sininho, porque quando eu postar vídeo novo,
novo, vai fazer um plim plim no seu celular e você vem aqui ser o primeiro a assistir pra ficar sabendo de tudo que vocês querem saber, que eu sei que vocês gostam de saber, eu sei que vocês gostam de saber da vida, né, gente? Mas é isso, gente, tô muito feliz, obrigada por ter ficado até aqui nesse vídeo. Te espero no próximo vídeo, pros nossos odontovlogs. Gente, vocês querem odontovlog? Me conta aqui nos comentários. Tudo que vocês querem ouvir, que vocês querem ver, odontovlog, minha rotina, não sei o quê. Ai, meu Deus, eu tô animada. É isso, espero vocês no próximo vídeo, que Deus te abençoe e até mais, tchau!